Natal, né? Praticamente um mês. É um mês, é o Natal, praticamente. E hoje eu gostaria de investir um tempo com vocês pensando sobre esta pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? A Bíblia nos dá uma visão bela e preciosa de quem era Jesus. Muitas pessoas falam dele, muitas pessoas o admiram, mas na verdade seus seguidores são poucos. E por quê? Porque a grande maioria das pessoas, algumas delas, são meramente frequentadores de igrejas. Elas não possuem uma visão correta de quem é Jesus Cristo. E antes de mergulharmos na Bíblia, para entendermos quem é Jesus, eu creio que é importante nós pensarmos alguns pontos de vista de Jesus e que mostram o quanto Jesus é mal compreendido. Então, Jesus é o quê? Jesus é o quê? Vamos dar algumas visões aqui condensadas, né? A primeira é das testemunhas de Jeová. Para eles, Jesus era um ser criado que desceu do céu. Jesus, para as testemunhas de Jeová, não é o Deus homem, mas é um espírito que se tornou um homem perfeito. Jesus foi nomeado Filho de Deus no batismo e se tornou imortal após a sua morte na cruz, como recompensa de sua fidelidade. É isso que dizem as testemunhas de Jeová. Essa ideia das testemunhas de Jeová não é nova. Já no quarto século depois de Cristo, uma heresia chamada arianismo, promovida por um presbítero, por um membro da igreja de Alexandria, chamado Ário de Alexandria, dizia quase a mesma coisa. O problema dessa visão é a seguinte, que essa visão se baseia numa leitura extremamente seletiva do Novo Testamento, lançando mão de versículos que falam sobre a dependência de Jesus do Pai, como a sua humanidade, mas ignorando os momentos de intimidade dele com o Pai. Um outro fator é que esses versículos, quando analisados num contexto geral e em relação com os outros, perdem o peso. Por exemplo, vamos ver aqui. As testemunhas de Jeová gostam de usar esse versículo de Jesus. Quando ele diz assim, o Pai é maior do que eu. Mas essa expressão deve ser compreendida à luz de todas as demais declarações que Jesus disse. Por exemplo, João 10,30, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. E João 14, verso 9, diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja. Quando Jesus diz, o Pai é maior do que eu, significa que ele está falando como ser humano, porque ele desceu de sua glória e ele diminuiu-se para poder falar conosco. Uma outra visão equivocada é a visão do judaísmo. O Talmud, por exemplo, que é um grupo de textos judaicos, fala de Jesus como um filho ilegítimo de uma relação ilegítima de Maria com um soldado romano chamado Pantera. Sabiam disso? Ainda diz que Jesus foi ao Egito e, voltando de lá, veio com truques e mágicas de bruxaria, sendo um feiticeiro que enganou a muitos em Israel. Acusado de heresia, chamou-se a si mesmo de Deus e por isso foi executado aos 33 anos de idade. Isso é o Talmud que diz, o Talmud judaico. Mas essa interpretação é apenas uma das muitas visões do judaísmo, porque nem todos os judeus têm essa mesma visão de Jesus. Por exemplo, um judeu chamado Claude Montefiore declarou o seguinte, que Jesus foi o mais importante judeu que jamais viveu. Isso mostra que muitos judeus não viam Jesus como o Talmud descrevia. Alguns chegaram até a considerá-lo como um profeta. Um judeu chamado Sholem Ash fala de que o ensino de Jesus, apesar de estar de conformidade com a lei de Moisés, não deriva dela sua autoridade. Esse judeu chegou a afirmar,
a primeira vinda do Messias não foi para nós, mas para os gentios. Que interessante. Uma outra visão equivocada de Jesus vem do islamismo. O Alcorão possui muitas narrativas acerca de Jesus, que traça diferentes aspectos da vida de Jesus. Ele é chamado de Isa, filho de Maria. O islamismo parece compartilhar da crença de que Jesus era impecável. Aliás, no Corão diz que Jesus nunca cometeu pecado. Muito interessante isso. Em nenhum momento atribui-se pecado a Jesus. Mas para o islamismo, Jesus não passa de um mensageiro, de um profeta, de um apóstolo de Alá. O islamismo rejeita a ideia de que Jesus tenha sido crucificado. Eles dizem que foi Judas Iscariotes que foi crucificado. E por um ato de Deus, confundiram Jesus com Judas, ou Judas com Jesus. Eles afirmam que Jesus, não morreu na cruz. E ele diz que ele foi levado aos céus por Alá e que retornará. Então eles aguardam a vinda de Jesus. O islamismo rejeita a obra da cruz e, consequentemente, rejeita a obra da ressurreição, que para eles nunca ocorreu. O pior é que o islamismo nega a divindade de Jesus. Eles dizem, Alá jamais gerou um filho e que não existe outro Deus fora dele. Mas, na verdade, essas concepções islâmicas, elas são fruto de uma visão mal compreendida. Porque Mohammed tomou o evangelho de Barnabé, que é um evangelho apócrifo. E ele teve falsos ensinamentos cristãos. Então, eles não tiveram a visão correta. Essa semana, eu e a Sheila, nós conversamos com um muçulmano. E quando ele foi falando isso, eu disse para ele, atenção, para nós, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para nós isso é um mistério. Porque um Deus que pode ser compreendido não é Deus. Deus sempre será um mistério. Interessante que os olhos dele brilharam quando eu disse isso. Por quê? Porque na mente deles, eles pensam que Deus teve uma relação sexual com Maria para gerar Jesus. Eu disse, não é isso que a Bíblia diz. E por fim, uma outra ideia muito conhecida entre nós brasileiros é do espiritismo. Embora se auto-intitule uma ciência cristã, na verdade o espiritismo não tem nada de ciência, muito menos é cristã. Embora cite as escrituras para apoiar suas ideias, o espiritismo rejeita a Bíblia. O espiritismo diz, nascer, morrer, renascer e ainda prosseguir sempre, tal é a lei. É isso que eles dizem. Allan Kardec afirma que Jesus era o mais puro espírito que passou pela terra. O próprio Criador o inspirava. E ele chega a dizer que Jesus era um médium de Deus. O mais interessante é notar que o espiritismo é tão fragmentado que há grupos espíritas que rejeitam toda e qualquer noção de que o espiritismo é cristão. E lá em Bauru tinha um grande espírita lá que dizia que a ideia é tirar Jesus do espiritismo ou reduzi-lo a segundo escalão no ideário. E há um outro aspecto em relação a Jesus dentro do espiritismo. Eles rejeitam totalmente de que Jesus tenha morrido pelos homens. Então, se alguém diz, eu sou espírita e sou cristão, não está dizendo a verdade. Por quê? Porque o espiritismo diz, Jesus não morreu pelos pecados dos homens. Cada um tem que salvar-se a si mesmo. Essa é a ideia. Eles dizem, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Resgatar-se da ignorância e do mal. Olha que coisa. Isso, queridos, é diabólico. O apóstolo João, combatendo os gnósticos, que tinham a mesma ideia acerca de Cristo, dele ter morrido e ressuscitado, declarou de forma enfática, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo não vai além dele, não tem Deus.
Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. E quem de fato é cristão sabe que ele veio em carne, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo à direita de Deus e retornará em glória para salvar os que são salvos. Amém. Glória a Deus. Veja, há muitas visões distorcidas acerca de Jesus. Nosso objetivo não é depreciar nenhuma delas, mas apresentar o que elas dizem e examinar as Escrituras. Então vamos examinar as Escrituras. Vamos ver o que diz as Escrituras. Quem é Jesus? O que é Jesus? João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que as Escrituras testificam de Jesus? Então vamos lá. Primeiro lugar, a primeira coisa que a Bíblia diz sobre Jesus é que Jesus é Deus. Jesus nunca escondeu isso de ninguém. O primeiro sinal disso era a sua autoconsciência. Devemos notar que Jesus não fez nenhuma alegação explícita, aberta de sua divindade, dizendo com todas as letras: eu sou Deus. Mas o que encontramos são alegações que poderiam ser impróprias, caso fossem feitas por alguém não menos que Deus. Por exemplo, Jesus fala de que enviaria, Jesus fala que enviaria os seus anjos. Ora, ninguém fala que vai enviar os seus anjos, se não for dele mesmo. Não for Deus. E é interessante porque em outros textos são chamados de os anjos de Deus. Tal referência é particularmente significativa, pois Jesus fala do reino de Deus como sendo seu reino. O reino de Deus é dele. Muito significativas também são as prerrogativas reivindicadas por Jesus. Em especial sua alegação de perdoar pecados, que resultou numa acusação de blasfêmia contra ele. Lembre-se, por exemplo, quando o paralítico foi baixado lá do teto pelos seus amigos, Jesus não respondeu com um comentário acerca da condição física daquele homem, da necessidade de sua cura. A primeira coisa que Jesus disse foi: filho, os seus pecados estão perdoados. E é interessante notar a reação dos escribas, porque eles sabiam qual era a implicação dessa frase de Jesus. O texto vai nos dizer: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? A reação deles mostra que eles interpretaram o comentário de Jesus de forma correta. Eles sabiam que Jesus estava dizendo, com outras palavras, eu sou Deus. Jesus também reclamou outras prerrogativas. Em Mateus capítulo 25, 31 a 46, ele fala de que vai julgar a terra. Ele diz que vai se assentar num trono glorioso e vai separar as ovelhas dos bodes. Quem tem esse poder? Somente Deus. Somente Deus tem esse poder. Outra coisa que a gente vê é a autoridade de Jesus. Jesus reivindicou e exerceu essa autoridade, por exemplo, em relação à questão do sábado. A natureza sagrada do sábado havia sido estabelecida por Deus. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Só Deus poderia anular ou modificar essa norma. Mas considere o que aconteceu quando os discípulos colheram espigas no meio do caminho num sábado. E os fariseus se colocaram contra, dizendo que aquilo feria as leis do sábado, pelo menos na visão deles. Jesus respondeu, destacando que Davi havia também violado a lei, comendo os pães reservados aos sacerdotes. E aí depois, Jesus olha para eles e diz em Marcos capítulo 2, versos 27 e 28, então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O que Jesus estava dizendo? Ele estava reivindicando o direito
de redefinir o valor do sábado, um direito que pertence somente a Deus. Outra coisa que nós vemos é o seu relacionamento incomum com o Pai, especialmente no Evangelho de João. Por exemplo, Jesus alega ser um com o Pai, João 10:30. Jesus também diz que vê-lo e conhecê-lo é conhecer o Pai, João 14, de 7 a 9. Existe uma afirmação fantástica de Jesus que causou muita ira entre os sacerdotes, entre os judeus. João 8,58, ele disse: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Note, em vez dele dizer eu era, Jesus diz eu sou. Jesus estava tomando por base o nome de Deus. Êxodo, capítulo 3, versos 14 e 15. Eu sou o que sou. Jesus está tomando o nome de Deus para si, indicando a sua existência junto com Deus. E embora algumas afirmações de Jesus possam parecer um tanto vagas para nós, não há dúvidas quanto à maneira como seus opositores as interpretavam. Depois dessa declaração, de ter dito que existia antes de Abraão, a reação imediata dos judeus foi pegarem pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque com certeza era uma indicação de que eles consideravam Jesus como culpado de blasfêmia. E o apedrejamento era a pena prescrita para esse crime. Em alguns aspectos, a indicação mais clara dessa autocompreensão de Jesus é encontrada no seu julgamento e na sua condenação. A acusação, de acordo com o relato de João, era a seguinte: ele se declarou filho de Deus. Mateus chega a registrar, por exemplo, que o sacerdote teria dito o seguinte: o sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa é a afirmação mais clara da sua divindade que pode ser encontrada nos Evangelhos. Veja, queridos, não apenas Jesus não discutiu a acusação de que teria afirmado ser Deus, como ele também aceitou que os seus discípulos lhe atribuíssem divindade. O exemplo mais claro é o que ocorreu com Tomé. Lembram de Tomé? Só creio quando eu puser o dedo nas feridas dele. E aí quando Jesus aparece para ele, olha o que Tomé diz. Travou? Isso. Não está escuro. Deu uma travada aí? Não Está escuro. Está lá, mas está escuro. João 20, 28. João 20, 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus não disse para Tomé: ó Tomé, não, eu não sou nem Senhor nem Deus. Mas Jesus aceitou aquela adoração de Tomé. Jesus não corrigiu isso. Jesus aceitou. Essas indicações, queridos, da autoconsciência de Jesus, é uma maneira pela qual nós vamos vendo como Jesus usou o Antigo Testamento para dizer quem ele era. Várias vezes ele vai dizer o seguinte: está travando? Não tem problema. Várias vezes ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, eu, porém, vos digo. Obrigado. Vocês ouviram o que foi dito no passado, eu, porém, vos digo. Quem pode fazer isso? Senão Deus? Alguém que tem autoridade divina? Jesus se atreve a colocar as suas palavras no mesmo nível das palavras do Antigo Testamento. Isso mostra que o ensino de Jesus tem a mesma autoridade do ensino dos profetas do Antigo Testamento. Uma declaração muito interessante de Jesus, direta, fala do seu poder sobre a vida e a morte. João 5, 21 diz: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida,
o Filho também dá vida a quem Ele quer. Glória a Deus. Queridos, que declaração é essa? Senão de alguém que é Deus. Talvez a declaração mais enfática quanto a isso é João 11, 25. O que diz João 11, 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por tudo que vimos, parece difícil, exceto com base em um certo tipo de pressuposição crítica, escapar da conclusão de que Jesus se considerava igual ao Pai, possuidor dos mesmos direitos que somente Deus tinha para fazer. Por isso a Bíblia diz de forma muito clara, Jesus é Deus. Glória a Deus. Segunda coisa que a Bíblia diz, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus aplicou especificamente a si mesmo essas expressões que transmitiam essa autoconsciência. Uma delas é o Filho de Deus. Esse título comporta vários significados, mas o mais importante é que Jesus verteu nela um conteúdo novo para descrever sua própria pessoa sem igual e o seu relacionamento com Deus. Significava que Jesus tinha com o Pai um relacionamento diferente de qualquer outro ser humano. E o fato de que isso é verdade é de que ele estava reivindicando uma filiação sem igual, diferente em todos os aspectos. Quando lemos João capítulo 5, por exemplo, que os judeus reagiram com grande hostilidade, defendendo-se por ter curado Jesus ter curado um homem no sábado, Jesus associou sua obra com a do Pai. João 5,18 diz, por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Muitos textos do Novo Testamento apontam para Jesus como o Filho amado. Quando Jesus foi batizado por João, uma voz do céu veio e disse, Mateus 3,17, este é o meu Filho amado em quem me agrada. Até os demônios reconheciam a sua identidade. Mateus 8,29 diz, então eles gritaram, que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? Quando os discípulos estavam caminhando sobre as águas, quando o viram caminhando sobre as águas, declararam, Mateus 14,33, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Essas declarações e tantas outras refletem a visão de que Jesus era divino. Ele não foi criado, ele é divino. E uma das visões mais impressionantes que encontramos no Novo Testamento está lá na carta aos Hebreus. E o livro de Hebreus nos mostra de modo enfático no que se refere à divindade de Jesus. No capítulo de abertura do livro de Hebreus, o autor diz assim, mas nesses dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Mas a respeito do Filho, diz o verso 9, diz, o teu trono, ó Deus, verso 8, desculpa, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Perceba, o autor de Hebreus aqui está citando o Salmo 45, verso 6, em que o Filho é tratado por Deus. E o argumento aqui é de que o Filho de Deus é superior aos anjos. O Filho de Deus, ele é superior a Moisés. O Filho de Deus é superior aos sumos sacerdotes. Em outras palavras, ele é superior, pois não é um mero homem, não é um anjo, mas é algo muito elevado. Ele é Deus, é o Filho de Deus. E é por isso que nós o adoramos. E em terceiro e último lugar, Jesus é Senhor. Veja, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus.
E Jesus é Senhor. Existe um tipo de argumentação mais geral da divindade de Cristo. E hoje eu quero enfatizar muito essa questão da divindade de Jesus. Porque isso tem que estar muito claro em nossa mente. Jesus não é qualquer pessoa. A grande maioria das pessoas observam Jesus como sendo qualquer pessoa. Para nós, não. Se você crê em Jesus, você tem que saber quem é Jesus. Ele é Deus, Filho de Deus. Ele é o Senhor. Os escritores do Novo Testamento atribuem um termo para Jesus. Kyrios. É uma palavra grega. Significa Senhor. E é usada para Jesus especificamente no seu estado ressurreto, no seu estado exaltado. Essa palavra Kyrios aparece como uma tradução grega, lá do Antigo Testamento hebraico, para o nome de Deus, Yahvé, ou Yahweh, Senhor. E também de Adonai, meu Senhor. Além disso, várias referências no Novo Testamento falam de Jesus como Senhor, são citações do Antigo Testamento, que empregam nomes hebraicos para Deus. Então, essas referências deixam claro que os apóstolos quiseram dar a Jesus o título de Senhor no seu sentido máximo. Ele é Senhor porque é Deus, é igual a Deus. Ele é o próprio Deus. Por fim, Kyrios é usado no Novo Testamento para designar tanto o Pai, o Deus soberano, como Jesus, o Filho de Deus. Um desses textos é Filipenses 2:11. Podemos ler juntos com a nossa voz? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Jesus é colocado aqui como o Senhor exaltado, identificado com Deus. E olha que tristeza, infelizmente poucos o conhecem como Senhor. Em geral, as pessoas quando falam de Jesus, falam apenas como Salvador. Já perceberam isso? Ah, Jesus salva do inferno, Jesus salva as pessoas. Aceitar Jesus como Salvador é desejar que Ele me salve, que Ele me limpe, que me faça filho de Deus, que Ele me dê a vida eterna. Queridos, isso é um bom desejo, mas saiba, isso não é a condição. A condição para ser salvo é que você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. Amém. Senhor é uma palavra forte. Uma palavra muito forte. Mas falar de Senhor nos nossos dias parece ser um nome não muito importante. Porque para nós, quando falamos de Senhor, nós podemos falar de uma pessoa qualquer. Se esse é um nome tão elevado, por que se tornou um nome comum? Com o tempo, as palavras vão ganhando novos significados, vão sofrendo modificações quanto à sua concepção. Por exemplo, o que é crer? O que significa crer? Para muitos é, me parece. O que você acha que vai fazer hoje? Ah, eu creio que vai fazer frio. Me parece que vai fazer frio. Crer para muitos mudou da fé que vê o invisível para crer no sentido de, eu acho. Da mesma forma a palavra Senhor. Hoje qualquer um pode ser Senhor, basta ter um negócio. Qualquer um pode ser Senhor, basta ter um título. Mas antigamente não era assim. Era um título para poucos. E quando alguém tinha esse título, ele era realmente Senhor. Por exemplo, Kyrios era o título do imperador de Roma. César é Kyrios, Senhor. Era o título que era dado a César. Todo o império deveria confessar: César é Kyrios. Tal era a força dessa declaração, que se tornou obrigatória com o passar do tempo. Todo mundo tinha que chegar diante da estátua de César e dizer: Ave César, César é Kyrios. Tudo era uma grande campanha de propaganda do império.
Você pensa que o marketing é alguma coisa moderna? O marketing não é moderno, vem do passado. Mais antigo do que você pensa. Por quê? Porque Kyrios significa chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade. Tudo isso está na palavrinha Kyrios. Quando eu declaro que Jesus é Senhor, eu estou dizendo que Jesus é o dono da minha vida, que Ele é a autoridade máxima da minha vida, absoluta da minha vida. Gente, isso é muito diferente. Muito diferente do que dizer, Jesus me salvou. É muito diferente. Quando eu dobro os meus joelhos perante Ele, confesso com minha boca e com o meu coração, Jesus Cristo é o meu Senhor, então Deus me salva, Deus me perdoa. Confessar a Jesus como Senhor é um grande compromisso. E a salvação vem depois. A salvação não vem antes. A salvação é resultado do momento em que me prostro diante do Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação vem depois de eu confessar Jesus Cristo é o Senhor. Eu deixo de lado a minha própria vontade. Eu deixo de lado a minha vida, o meu jeito, para confessar o Senhor. Confessar a Jesus significa o fim da independência, da rebelião de fazer a minha própria vontade e aceitar Ele como autoridade sobre a minha vida. Para que Jesus seja o meu Salvador, a condição é aceitá-lo como o meu Senhor pessoal. Amém. Ele passa a ser o meu dono, o meu Senhor. Ele manda em minha vida. Tudo que tenho é dele. Eu me submeto a Ele. E essa é a condição bíblica. E aí eu vou falar de novo. Pode pôr aí o versículo. E eu gostaria que você lesse comigo, para não ter dúvidas. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Salvação é depois. Amém. Só um detalhe. Sabe quantas vezes aparece Jesus como Salvador no Novo Testamento? Pouco mais de 14 vezes. Mas Jesus como Senhor aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. Essa é a diferença. Não basta dizer, Jesus te ama e quer te salvar. É preciso também dizer, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Mas você vai ter que se render a Ele. Amém. Porque Ele é Senhor. Essa é uma verdade inquestionável, meus irmãos. E aí semana que vem a gente vai continuar falando um pouco mais sobre Jesus. Mas eu quero terminar porque alguém pode estar pensando nisso aqui. Quem garante que Jesus realmente existiu? Como posso crer apenas na Bíblia? Como? E a história? Que tem muita gente que gosta de racionalizar, né? Principalmente estamos na Europa, racionalista, né? O mais maravilhoso é que existem evidências seguras de que Jesus de fato existiu. Por exemplo, vou dar rapidamente alguns exemplos. Século I, um historiador romano chamado Tácito, escrevendo sobre o incêndio de Roma no primeiro século, na época de Nero, disse: Christus, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Olha, uma indicação histórica, fora da Bíblia. Outro historiador, por favor, Flávio Joséfos. Pode colocar aí? Aí, se ela tiver. Pode pôr mais na frente. Flávio Joséfos. Ele vai dizer, ele viveu entre os anos 37 a 97. Ele fala de Tiago, irmão de Jesus, que era conhecido como Cristo. E numa segunda referência, ele diz o seguinte: por essa época surgiu Jesus, um homem sábio, se é que é correto chamá-lo de homem,
pois operava obras maravilhosas. Um outro escritor do passado, Juliano Africano. Paulo, repetiu? Pode passar para frente. Obrigado. Juliano Africano. Isso aí por volta do ano 221 depois de Cristo. Citando uma obra de um historiador que está perdido, Talo, ele diz assim: no mundo inteiro, olha a referência que ele diz, no mundo inteiro, caiu uma escuridão tenebrosa. As rochas foram partidas por um terremoto, e em muitos lugares na Judéia e outros distritos foram derrubados. Essa escuridão, Talo, no terceiro dos livros que escreveu sobre a história, explica essa escuridão como um eclipse do Sol, o que me parece lógico. Alguém lembra do que aconteceu? Tem algo parecido na Bíblia? Quando o Filho de Deus disse, está consumado, e entregou o seu Espírito, o que diz a Bíblia? Trevas vieram sobre a terra. A Bíblia diz que a terra tremeu. Mortos foram ressuscitados. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E olha que é uma referência histórica a esse evento. A segunda questão que alguém poderia me colocar, para a gente terminar, seria: quem não me garante que os discípulos de Jesus não adequaram as profecias do Antigo Testamento a ele? Talvez depois da morte de Jesus alguém pegou a Bíblia e disse: aqui ó, vamos dizer que Jesus fez isso. Os livros proféticos foram escritos, no mínimo, 400 anos antes de Cristo. Muitos livros do Antigo Testamento, como Isaías e os Salmos, foram escritos entre o século IX e o século VIII antes de Cristo, 900, 800 anos antes de Cristo. E a primeira consideração que chegamos é que é humanamente impossível fazer previsões claras, repetidas e precisas com 200 anos de antecedência. Imagine, por exemplo, um profeta predizer que Jesus nasceria em Belém 7 séculos antes do evento acontecer. O Antigo Testamento testifica que ele nasceria de uma mulher, nasceria de uma virgem, que morreria aos 483 anos após a reconstrução do templo. Pode clicando aí tudo. Isso. A Bíblia diz que ele seria descendente de Abraão, que seria da tribo de Judá, que seria descendente de Davi, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, que seria morto de modo humilhante, que teria suas mãos e os seus pés traspassados, perfurado no lado, que ressuscitaria dos mortos, seria levado aos céus e colocado assentado à direita de Deus. O Antigo Testamento fala exatamente sobre essas coisas. Exatamente sobre tudo isso. Para que você possa ter uma ideia da dimensão dessa verdade, possa saber que Deus está no controle de todas as coisas do universo. Olha, a probabilidade que esses eventos pudessem ocorrer é praticamente nula. Fossem casuais, digo, na vida de Jesus, é praticamente nula. Foi feito um cálculo acerca dessas profecias e de mais outras, num total de 16 eventos. E a probabilidade desses 16 eventos ocorresse no mesmo homem foi calculada em 1 em 10 elevado a 45. Você pode colocar 45 zeros aí depois. Se considerarmos as 48 profecias do Antigo Testamento, a probabilidade disso ocorrer em uma pessoa é de 1 a 10 elevado a 157. Queridos, 157 zeros depois disso. É praticamente impossível. Somente Deus poderia prever com tanta exatidão a vinda de seu Filho. Glória a Deus. Amém. Um Deus todo-poderoso e onisciente jamais deixa as coisas escaparem do seu controle. Por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não quebra nenhuma promessa. Seus planos são perfeitos e os seus planos seguem aquilo que ele determinou com clareza eterna. Eu quero terminar citando um texto da palavra de Deus. Jesus disse:
Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém. O Jesus que vamos celebrar daqui a alguns dias é uma data simbólica, claro. O Jesus que vamos celebrar e exaltar não é um mito, não é uma lenda. Ele é Deus, é o Filho de Deus e é Senhor. É por isso que nós o adoramos. Bendito seja Deus. É por isso que celebramos. E é por isso que eu lhe pergunto: você já se rendeu ao senhorio de Jesus? Porque Jesus não é qualquer um da história. Ele não é mais um líder religioso. Ele veio para tornar o nosso relacionamento com Deus possível, real. Quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não diz terá, tem a vida eterna. Não será condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Mas passou da morte para a vida. Sabe o que é melhor? A vida eterna é agora. Por isso nós não tememos a morte. Porque já estamos vivendo a vida eterna. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa esperança. É por isso que celebramos o Natal. É por isso que Jesus é importante também. Ele é o Senhor. Vamos orar? Gilson, posso fazer um comentário com relação à questão do senhorio? Sim. É interessante notarmos nos evangelhos, quando algumas pessoas se aproximaram de Jesus e fizeram referência a ele como mestre, essas pessoas, após ouvir as palavras de Jesus, elas abandonaram Jesus. Elas viraram as costas, embora tivessem chamado ele de mestre, mas não aceitaram aquilo que ele disse. Sim. Mas aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus e quando se dirigiram a ele disseram: Senhor, essas pessoas ouviram as palavras dele e seguiram. Foram curadas, foram libertas, foram salvas. Amém. Então, realmente, quando nós nos apresentamos ao Senhor, devemos aceitar o seu senhorio Sim. e deixar que a nossa vida seja conduzida por ele. Exatamente. Porque aí nós vamos ouvir a palavra dele e nós não vamos voltar atrás, nós vamos segui-lo. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém. E todo aquele que se rende ao senhorio de Jesus jamais é decepcionado. Amém. Amém. Porque o seu senhorio é transformador, Glória a Deus. é maravilhoso. Ele transforma a nossa vida. Amém. Glória a Vamos Deus. orar. Senhor Deus, obrigado por ter enviado Jesus Cristo. Como é bom poder olhar para a Tua Palavra e ver as provas inequívocas de que o Senhor enviou nada menos do que o Seu próprio Filho. Aleluia, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque o que celebramos nessa época não é uma história qualquer, não é um conto de fadas, não é uma lenda, mas é aquele que dividiu a história, Aleluia. aquele que veio para trazer salvação, aquele que veio para trazer pleno arrependimento aos homens. E todo aquele que se rende a Cristo como Senhor é salvo. Amém, Senhor. Amém. Que essa verdade esteja em nossa mente, em nosso coração, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.